está em Ofra, pertencia a Joás, o abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Eu sei que parte de alguns irmãos aqui devem conhecer essa história. O Senhor ele vai falar com um homem que estava malhando trigo no lagar. E ele não simplesmente estava malhando trigo no lagar para que viesse alimentar o seu povo, ou até mesmo a si, a sua família, não. Ele estava malhando trigo no lagar porque os midianitas vinham e roubavam sempre o que eles plantavam. Vinha um povo estranho, que não era o povo de Deus, simplesmente ali arrancava e levava para si o que era do povo de Deus. E a palavra vai nos dizer que no meio desse trabalho, o Senhor vai chegar até ele, até Gideão, e vai falar que era com ele. E que o Senhor queria usá-lo para salvar ao povo dele das mãos dos midianitas. E aí vai começar aquela história que acontece comigo, que acontece contigo. Quando o Senhor vem falar para mim e para você que Ele quer fazer na minha vida e na sua obra, que Ele tem um propósito a ser realizado, e nós olhamos para a dimensão da coisa que Deus está falando, nós vamos olhar e dizer para o Senhor: mas logo eu, como disse ali Gideão, eu sou daquele que participa, que tem parte realmente da família mais pobre do povo de Israel. Eu sou o menor da minha casa, logo eu, o Senhor vai escolher. Era como se ele dissesse: não, envia outra pessoa para fazer esse desígnio que o Senhor está dando, para cumprir esse propósito, porque eu não estou preparado, eu não estou pronto. E o Senhor estava observando a Gideão, irmãos. Não era exatamente naquele momento. Imagina aí uma pessoa que estava cuidando do que era do seu povo, que estava ali trabalhando por muito tempo. O Senhor estava observando ele na sua particularidade, no individual. Muitas vezes você pode olhar e dizer que você não sabe, aleluia, muitas vezes se expressar em público para fazer a vontade de Deus, que você não sabe fazer da forma correta porque você não está preparado. Mas eu quero te dizer que o Senhor ele me escolheu e te escolheu para uma grande obra. Você será um agente de milagre na presença do Senhor. Mas antes desse milagre acontecer, é tempo de você olhar, aleluia, que o Senhor está te enxergando quando ninguém está vendo, porque era assim que o Senhor estava enxergando Gideão. O Senhor era praticamente o Senhor dizendo para ele: olha, você está dizendo que você não está preparado, mas eu te vi quando ninguém te viu. O Senhor ele te vê quando ninguém está vendo, aleluia, ali quando você está se esforçando para dar o seu melhor para o seu povo, aleluia, quando você está buscando, aleluia, as suas orações, elas não são lançadas ao vento. Aleluia, o esforço que você faz em oculto, que ninguém está observando, Deus está vendo. Ainda que o homem não te enxergue, Ele está te enxergando. Os inimigos roubavam, tacavam fogo, destruíam o que era do povo de Deus. E Gideão estava lá, separando, guardando. E o Senhor vai falar com ele que vai levantá-lo. O anjo do Senhor fala com Gideão e começa a o animar. E ali Gideão vai chegar com essas desculpas. A gente se depara hoje com uma geração que tem muitas desculpas para Deus. Que tudo que Deus fala que vai fazer, mas eu não estou pronto, não estou preparado, envia fulano, envia Beltrano.
Não, pode ser que essa missão seja para a vida da pastora Elisângela, de pregar a palavra, seja para a vida do irmão Yuri. E o Senhor está falando, não, é você que eu escolhi. É você que eu vou usar. Porque o Senhor, Ele faz questão, irmão, de pegar aqueles que são desacreditados por todos e mostrar que Ele é Deus para fazer. Aleluia, porque o Senhor vai pegar um homem pequeno, aleluia, menor, aleluia, da sua casa. Imagina a estatura dele. Para ele dizer isso, com certeza, ele era de estatura pequena, a sua altura era pequena. Ele vai dizer para o Senhor, como eu vou vencer um povo em guerra, sendo que eu sou até pequeno. Vamos parar para observar. Em guerra, até quando vai ser alistado no exército, é uma coisa que conta bastante, né? A altura, o porte físico. E o Senhor vai usar um homem, vai escolher um homem pequeno. Da mesma forma que escolheu Davi. E as características eu vejo parecidas. Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Gideão estava cuidando do alimento para que os inimigos não viessem a tomar posse. E vamos parar para observar toda essa situação. O Senhor vai se revelar para ele através de um anjo. A gente muitas vezes está buscando, porque aquele povo estava clamando, Deus, o Senhor nos desamparou. O que foi que aconteceu? Porque os midianitas estão roubando tudo que é nosso. Eles começavam a questionar diante de Deus, achando que Deus estava desamparando eles. E aparentemente o desamparo de Deus por não vermos aquilo que nós queremos acontecer, não acontecer, muitas vezes é propósito dele para realizar aquilo que ele tem a cumprir nas nossas vidas. Aleluia, o propósito de Deus muitas vezes ele vai ser cumprido em meio a lágrimas, em meio a dor, sofrimento. Irmão Yuri, como você fala isso? É porque é assim que acontece na vida daquele que está na presença do Senhor. Aleluia, eu tenho aprendido algo esses últimos dias, irmãos. Aleluia, que quando o Senhor, aleluia, vai falar para Jeremias, desce a casa do oleiro e lá eu vou te fazer ouvir minhas palavras. A Bíblia vai dizer que enquanto o vaso estava na mão do oleiro, o que aconteceu? O vaso se desfez. O contato com Deus vai nos acarretar muitas vezes situações como se fosse o vaso oleiro. O vaso sendo desfeito, quebrado, as situações são para nos moer, para nós olhar e dizer, verdadeiramente eu estou vendo Deus na minha vida. Porque antes eu era assim, antes eu era assado. Se fosse como antes, eu já teria feito diferente. Agora eu estou vendo que eu já estou sendo transformado. Porque quando um vaso que é barro, na mão do oleiro, ele começa a ter o contato verdadeiro, não tem como. A nossa estrutura ela começa a ser desfeita para ser refeita, modelada, o caráter está sendo trabalhado. Aleluia. E as situações que estavam acontecendo naquele povo era para isso. Era para o Senhor reformular o caráter, porque aquele povo havia se esquecido de Deus. Aleluia, Deus permitiu aquilo. Muitas vezes situações vão vir, aleluia, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, famílias, aleluia, sobre até o ambiente que nós convivemos, e nós vamos pensar, Deus está pesando a mão, Deus está contra, Deus virou as costas para este lugar, e não, é a mão dele que já está operando, que já está trabalhando de uma forma, irmãos, para que quando nós formos enxergar, aleluia, ao menos a gente vê, Deus já está fazendo coisa que a gente nem imagina, porque, irmãos, situações sobrevêm à vida do cristão para trabalhar na vida dele próprio. Deus estava trabalhando primeiramente no povo de Israel, mas uma pessoa que eu vejo sendo trabalhada é Gideão. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto ou propósito, depende da tradução que você usa. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Todas. E eu vejo essa situação cooperando para Deus levantar um homem que ninguém dava nada. Todo mundo olhando e dizendo, para esse aqui não tem jeito, para aquela ali não tem jeito. Quando nós estávamos lá presos no lamaçal, o Senhor olhou para mim, para ti, achou graça onde ninguém achar. Olha o que Deus vai fazer. Deus vai pegar muitas das vezes uma pessoa que está vivendo na vida da prostituição e vai dizer, eu vou te colocar no meu altar que é santo, para tu pregar minha palavra. Aleluia, tu hoje está bebendo da água, aleluia, que você vai beber aqui agora, daqui a pouco você vai tornar a ter sede. Porque a bebida vai te fazer tornar a ter sede, você vai querer beber de novo. Mas eu vou te dar uma água que você nunca mais vai tornar a ter sede. Aleluia, e as pessoas vão olhar e vão dizer, como pode?
aleluia, pode até doido aquele irmão Yuri. Como é que ele vai dizer que fulano vai largar a bebida, vai largar isso, vai largar aquilo, quando Deus quer fazer, irmão? Não tem homem que vem impedir. Não tem. E até mesmo aquele que está recebendo essa palavra, ele vai colocar dificuldade, mas o Senhor vai olhar e vai dizer, eu vou fazer. Aí nós olhamos e até sorrindo, né? Muitas pessoas quando recebem essas palavras dizem, eu um dia estar pregando essa palavra, um dia ser ministro do Evangelho, eu não acredito nisso não. Gideão começou a questionar. Mas Senhor, é o Senhor mesmo que fala comigo. Olha isso. Deus está falando comigo e contigo. É verdade. Nós estamos clamando por uma resposta. E aí é uma coisa que eu paro para prestar atenção. A resposta não vem na hora que nós esperamos. É desse jeito. Quem sabe ele esperava que ele estivesse dormindo e aparecesse o Senhor em sonhos e dissesse alguma coisa, ou então falasse para os seus pais. Não, na hora que ele está lá malhando o trigo no lagar, é num dia comum que Deus vai se revelar para mim e para ti. Da mesma forma que ele se revela num dia comum, coisas que nós fazemos todos os dias, assim também será a vinda do Filho do Homem, num dia comum, nas coisas normais. O Senhor só se manifesta para nós, irmãos, dentro, aleluia, da nossa rotina normal. Ele estava ali fazendo o que era de costume, pegando o trigo e guardando, e Deus vai se revelar naquele exato momento. Um anjo começa a falar com ele, ele vai fazer prova. Deus é o Senhor mesmo que fala comigo. Engraçado que a gente muitas vezes deixa de receber porque a gente não está atento, não está percebendo. Sabe o que acontece? Tem pessoas, irmãos, que estão orando a Deus, pedindo para o Senhor socorro, no meio da sua casa, no meio da sua família, estão esperando Deus enviar alguém de fora. Meu Deus, olha aí. Deus envia um pastor, envia um missionário, envia quem for para orar na minha casa, porque se orar esse capeta vai cair. Se orar essa enfermidade vai bater em retirada agora. Isso vai acontecer, aquilo eu creio, está orando para Deus enviar alguém. Aí sabe qual é a resposta? Porque eu creio que aquele povo devia estar clamando. Senhor, da mesma forma que o Senhor levantou Moisés como libertador do povo do Egito, envia alguém. Talvez fosse até Gideão. Envia alguém para libertar minha casa, para tirar desse cativeiro. Faz alguma coisa. E a resposta vai ser vai ser tu. Não vai ser outra pessoa não, Gideão. É você que vai livrar o meu povo, aleluia, das garras do inimigo. Aleluia, eu quero te dizer nessa tarde, aleluia, que o Senhor está te respondendo. Aleluia, que a resposta, aleluia, das suas orações é você que vai, aleluia, guerrear. Aleluia, para que o Senhor ele venha alcançar aquilo que você tem colocado diante dele. Não vai ser outra pessoa, não vai ser outro que você tenha muitas das vezes colocado a fé nele, dizendo, se fulano orar, essa enfermidade vai bater em retirada. O Senhor está falando comigo e contigo. É você. É você que vai orar, a enfermidade vai bater em retirada. É você, aleluia, que vai clamar. E esse demônio que tem atribulado a tua casa, a tua família, que tem roubado, matado e destruído, tirado a tua paz, como tirou do povo de Israel, ele vai bater em retirada. Não é outra pessoa. Muitas vezes é o contato que ele quer ter. Aleluia, essa situação, Deus manda dizer, aleluia, nessa tarde, essa situação que está acontecendo, sabe para que é? É um contato maior. Aleluia, dele contigo. Não tem profeta intervindo, não, vai ser tu e Deus somente. Aleluia, tem coisas que é nós e Deus. Não adianta ninguém colocar a mão, não adianta ninguém orar. Aleluia, porque se o homem for intervir, Deus não opera. Nós encontramos-se hoje numa geração assim. Eu não sou contra pedir oração, claro. Muitas vezes nós precisamos que alguém ore por nós. Mas a gente vê que muitas vezes as pessoas estão acostumadas nisso. Como eu já disse, eu não sou contra isso. Tudo bem, levar uma foto para pedir para alguém orar, num momento de necessidade. Deus pode usar aquela pessoa para falar contigo, mas irmãos, tem pessoas que pensam que somente a oração do outro que pode fazer. Muitas vezes é a sua oração que vai fazer a diferença. É o teu levantar. Ele começa a questionar e dizer, mas se for o Senhor mesmo, eu vou trazer uma oferta aqui, e a prova vai ser essa, vai ser assim, vai ser assada. Todas as provas Deus confirmou 3 vezes, irmão. Engraçado que a gente está pedindo para Deus uma resposta, a resposta vem. A gente não acredita na resposta que vem de primeiro, ainda vai fazer ali muitas das vezes diante de Deus provas em cima de provas para começar a fazer. Engraçado que quando a gente quer alguma coisa para nós, simplesmente acontece, a gente... Agora quando é a resposta de Deus, não, vou buscar de novo. Vou buscar a segunda, a terceira.
É pecado fazer prova, irmão? Não, não é. Mas só que Deus, ele estava respondendo o clamor do povo. Da mesma forma que disse Moisés. Moisés também disse dessa maneira: Senhor, quando eu chegar diante daquele povo, que eu disser, aleluia, que o Senhor me enviou, eles vão perguntar quem foi que me enviou, o que eu vou falar. Será que eles vão me receber? Ali muitas das vezes nos queixamos, duvidamos do propósito, duvidamos da promessa, duvidamos da palavra que ele liberou e começamos a questionar. Mas quando eu chegar lá, o que vai ser? O que vai ser? Não, irmão, o justo anda pela fé, não vai ter isso, você simplesmente vai. Ele está mandando ir, então vai. Ele está mandando levantar, então levanta. Aleluia, não adianta ficar esperando. Aleluia, o propósito de Deus é: começa a se levantar, porque tem altar de Baal para tu quebrar, como ele quebrou. Aleluia, tem aleluia, o Senhor vai te dar uma vitória muito grande. Aleluia, que você vai vencer os inimigos que têm te afrontado. Mas eu quero te dizer, não é tempo de ficar acuado nos cantos. Aleluia, é tempo de, aleluia, arregaçar as mangas e trabalhar, se colocar de pé e desfazer o mal, aleluia, através da autoridade de Deus que ele derramou sobre a sua vida. Não é tempo, irmão, de ficarmos olhando para a dificuldade, de ficarmos olhando para o tamanho do nosso inimigo, porque o exército dos midianitas é muito grande. O que é um exército para Deus, irmão? Se ele quisesse, ele poderia fazer como ele fez mais na frente com Davi. Manda um anjo e mata todo um arraial. Já viu isso acontecer? Olha o que a palavra vai dizer aqui. Você vai ferir os midianitas, Gideão, todo o exército, como se fosse um só homem. Num só golpe eu vou destruir todo mundo. Uma queixada matou milhares, irmãos. Olha o que aconteceu. Um chifre de um animal matar milhares. Você já viu isso acontecer nos dias de hoje? Era o que Deus estava prometendo que iria fazer. É claro que você não vai derramar sangue de ninguém, porque a nossa guerra hoje, ela é espiritual. É contra as hostes espirituais da maldade. Aleluia. Nós não precisamos combater com carne. Nós temos que descer na olaria. Aleluia. Anunciar o evangelho, porque tem pessoas que têm tido medo, têm visto os seus familiares andando no pecado, na corrupção, e tem medo de abrir a boca. Se você continuar nessa prática aí, você vai descer. Aleluia, a sepultura. Você vai muitas das vezes perecer. A gente muitas vezes acaba olhando para tudo aquilo e fica se acomodando. Será que tem os profetas no dia de hoje para fazer como fez João Batista? Não é lícito você pegar a mulher do teu irmão e deitar com ela. O que aconteceu após João Batista falar isso? Ele foi morto. A mulher de Herodes, Herodias na verdade, a mulher do seu irmão, de Herodes, dá a cabeça dele numa bandeja. A cabeça de João Batista foi entregue numa bandeja para fazer a vontade de Deus. Sabe o que eu vejo também dentro de tudo isso aqui? Gideão estava acomodado com a situação. Sabe quando a gente está orando, mas não acredita que nada pode acontecer? Tem pessoas aqui nessa taxa que estão dessa maneira. Estão orando por algo, mas nem acreditam na sua oração, nem acreditam que algo pode acontecer. Estão ali simplesmente acomodados na situação. Deus muda isso, muda aquilo, mas no fundo nem acredita que pode acontecer. E se o Senhor der uma ordem, você vai fazer. Aí muitas vezes começa a questionar e dizer: não, Deus, mas eu não estou pronto, eu não estou preparado. Levanta outro que esteja mais digno que eu. Muitas vezes vamos fazer assim. Aquele comodismo que aquela geração se encontrava, que Gideão se encontrava, Deus queria quebrar e levantá-lo. As situações, como eu já falei, são para te levantar espiritualmente. Eu tenho orado para que o Senhor salve a minha família. Parece que o negócio foi pior. Não, é para tu se levantar. Descer mais um pouquinho na casa do oleiro. Aleluia, porque lá você vai ter contato com o teu Senhor. Ainda que você seja desfeito na mão dele, aleluia, é valioso ter contato com Deus, porque a gente vê que as pessoas não querem ter essa proximidade com ele. Irmãos, é a coisa melhor,
que você pode ter nessa terra é a intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque a intimidade com Deus nada nessa terra paga. Você já viu você orar por uma pessoa que está enferma e daqui a pouco ela falar, estou curada? Aleluia. Isso não tem preço, irmão. A medicina pode até dar algum remédio e muitas vezes ela ainda é limitada, muitas vezes não cura. Aleluia. Você clamar e uma resposta descer, um livramento acontecer na presença do Senhor. É tempo de nós nos levantarmos e sair do comodismo. Porque hoje está assim. Nós, como povo de Deus, estamos querendo só paz, paz, paz. Não vou confrontar ninguém não, porque se eu confrontar, já viu, né? Se eu confrontar alguém falando a verdade, aí a briga vai ser feia. Vai, mas a briga vai ser feia porque você está fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra. Vale a pena essa briga. Eu creio. Agora brigar por coisas terrenas aí não. Não devemos estar combatendo com a carne, como eu falei. Mas anunciar a verdade é nosso dever. Gideão teve que alertar toda a sua casa que tinha se corrompido. O povo de Israel também. Ele vai começar a mostrar para aquele povo todo que Deus ainda era o mesmo que fazia milagre. Que Deus ainda era o mesmo que operava. Mas que o povo tinha que se voltar para Deus. É necessário retornar para a presença de Deus como povo dele. Nós somos povo de Deus, mas não somente com a boca, porque a gente vê muitas vezes as pessoas falar que é povo de Deus, mas estão vivendo como se o mundo vivesse, fazendo tudo que o mundo faz. Ah, se eu estou no meio aqui que está todo mundo, que assim está o povo de Israel, está todo mundo se prostrando diante de Baal, vamos levantar um altar de Baal também, adorar Baal. Se está todo mundo aqui se prostituindo, eu vou me prostituir também. Se está todo mundo bebendo, eu vou beber fazendo social, porque não tem problema. Não, é tempo de nós verdadeiramente nos posicionarmos como povo de Deus. Aleluia, se queremos ver milagre, se queremos ver a mão de Deus alcançar os nossos, tirando do cativeiro, é tempo de verdadeiramente a gente se levantar como se levantou Gideão e fazer a vontade dele sem questionar e ir adiante. A gente vê que muitos não estão fazendo assim. Estão clamando por resposta quando a resposta vem. Tudo isso, eu vou ter que desfazer altar de Baal. Meu pai vai brigar comigo. Minha família não vai aceitar. Não, mas eu vou fazer assim. Eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Jesus disse que aquele que perder a sua própria vida por amor a Ele, esse é achado. Aleluia, Deus. E muitos têm ganhado neste mundo, mas perdido na presença de Deus. Aleluia, Deus. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma. Aonde você chegar, onde você estiver, se você não tiver dentro do que Deus quer para a sua vida, não vai valer de nada. O inimigo muitas vezes vai escarnecer da tua vida, da tua família, porque, irmãos, paramos para observar quantas pessoas têm tudo que quer, mas as suas casas são destruídas, vivem em depressão, aleluia, vivem numa vida muitas vezes que nem consegue usufruir daquilo que muitas vezes batalhou por tempos e tempos para ter. Aquele povo tinha recebido vitória, Deus permitiu ser tirado para que eles voltassem para Ele. O que é que tem acontecido na sua vida para você se aproximar mais da presença de Deus? Qual é a situação que tem sobrevindo? Eu te pergunto nessa hora, você tem dado ouvidos ao que Deus está gerando na sua vida? Tem observado verdadeiramente, porque tem pessoas que estão vendo a situação acontecer. É problema daqui, problema dali. E muitas vezes não está enxergando que é Deus chamando para ter um íntimo particular, um contato maior. Aí sabe o que acontece? Deus está falando, o homem não para ouvir. Tu tem parado para ouvir quando tu tem orado? Deus, eu não aguento mais essa situação. Não aguenta aí. Faz alguma coisa, Deus vem com a resposta. Ó, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Você vai fazer desse jeito que eu estou te ordenando. Aí a maioria, muitas vezes, quando vê a resposta, acha que é demais, ou acha que não está pronto, simplesmente deixa de mão. Acaba deixando a caminhada cristã de lado. A caminhada com Cristo, irmãos. Em nenhum momento ele disse que seria fácil para mim,
que seria fácil para você. Não. Ele disse que no mundo nós teríamos aflição. Aflições, né? Mas era para ter bom ânimo. Ele disse, eu venci. Ele se fez carne que nem eu, que nem você. E ele enfrentou muitas dificuldades para ver a vontade de Deus ser cumprida sobre a face da terra. Para que hoje essa palavra de salvação chegasse a mim, chegasse a você. O povo só queria Deus porque não tinha mais comida e porque os inimigos estavam afrontando eles e eles estavam sofrendo ameaça de morte. Mas o propósito de Deus era muito maior, irmãos, era de salvar, era elevado, era como disse Jeremias, os meus pensamentos para vós são maiores, mais elevados do que os vossos. Vocês pensam uma coisa, eu estou pensando outra bem maior. Vocês estão achando que estão querendo coisas que são grandes, mas o que eu tenho é bem mais elevado. Quem sabe, muitas vezes, a situação que você esteja passando não seja como a dele, que você não tem tido o teu alimento, o inimigo tem roubado, aleluia, tirado da sua paz a ameaça de morte, mas tem tirado a tua paz dentro da tua casa, aleluia, tirado saúde, tirado isso, tirado aquilo. E sabe o que acontece muitas vezes? O homem não vai enxergar que o Senhor está falando, eu quero é salvar a tua alma, aleluia, o mais importante é a tua alma, o teu ser, essa depressão, aleluia, que te persegue aí, que você até mesmo sorri para todo mundo, mas eu conheço o teu interior, quando você está sozinho dentro de casa, aleluia, quando você vai deitar naquele travesseiro, aleluia, começa a chorar, eu sei. E o meu intento é preparar a tua alma para morar comigo. Esse propósito é bem mais elevado, bem maior. Aí Deus permite essas situações que são nada. O que era para Deus isso, como eu já falei? Nada. Mas Deus ele começou a falar com ele através disso. Porque todo o povo começou a perecer. Como nós temos visto em nosso país. Nosso país são milhares e milhares de evangélicos, de cristãos, não só evangélicos, mas católicos, de todas as maneiras, cristãos. Mas é uma nação prostituta, é uma nação corrupta, anda todo errado. Aí começa a acontecer essas coisas, como a gente viu há poucos dias, a paralisação dos caminhoneiros, a crise hídrica, como tantas outras coisas sobrevieram ao país há pouco tempo. Sabe para que é isso? É como o Senhor disse para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender de seus maus caminhos, humilhar, orar, não estou bem lembrado como é que é exatamente não, mas o sentido é esse. Ele vai ouvir, vai mudar a situação e vai sarar a terra. Mas a gente tem visto o povo se despertar no meio dessas situações. A nação tem mudado, mas é questões para ver despertamento espiritual. Uma nação pela qual o certo está se tornando errado e o errado certo. A prostituição ela tem sido normal no meio do Brasil. E é uma coisa que é forte aí fora. Vai perguntar nos países aí fora. O Brasil é o país que tem o quê? Carnaval. O que tem no carnaval? Só a gente pelado, mostrando o corpo. Se arrequebrando para cima e para baixo. É essa a imagem que o nosso país tem lá fora. As situações sobrevêm para acordar. E nós, como igreja, como cristãos, temos o dever de verdadeiramente se levantar, buscar pelos nossos e anunciar que é o ano aceitável do Senhor. O tempo é este que o Senhor disse a Isaías, de anunciar, aleluia, esse tempo, aleluia, que o Evangelho liberta das cadeias, ele dá vista aos cegos, aleluia, que ele cura os enfermos, que ele tira o homem que está aprisionado das suas prisões e coloca na vontade dele. E é esse o propósito que o Senhor falou para Gideão, e para a minha vida e para a sua, é esse também. Se levanta. Deus conta contigo. Fala para o seu irmão que está do teu lado. Se levanta. Se levanta. Como ele contou com Gideão. Fala para ele. Como ele contou com Gideão. Como ele contou com Gideão. Conta contigo. Conta contigo. Conta contigo. Quer ver a tua casa mudada? Se levanta como se levantou Gideão. Quer ver a tua família restaurada? Se levanta.
Aleluia, Deus. Se levanta na presença do Senhor e se posiciona, Senhor, eu vou. Glória a Deus. Não fica questionando, mas eu não dou conta. É difícil demais para mim, não. O difícil para Deus é nada. Para Deus não há nada impossível. Eu não conheço a tua vida, mas eu vejo o Senhor Ele tomando a tua vida. Aleluia, para fazer propósitos e propósitos que Ele tem a fazer, a cumprir na sua casa. Tem muitas situações que acontecem. Muitas vezes você pode até sorrir diante de todo mundo e ninguém está enxergando o que está acontecendo. Mas o meu Deus, aleluia, Ele quer mudar toda a tua história. Aleluia, eu vejo uma destruição no meio dos teus. Não sei se já tem acontecido ou se vai acontecer, mas o Senhor diz para ti: eu quero te levantar como eu levantei a Gideão. Aleluia, porque quando ele levantou Gideão, ele próprio não acreditava na capacidade que tinha. E você mesmo está acreditando que pode acontecer. A capacidade que tem aí é grande. Ele olha a capacidade em mim e ti, que nós mesmos não vemos. Se nós formos olhar para a nossa capacidade, quem tem capacidade de fazer alguma coisa? É simplesmente obedecer a ordem. Vai! Se levantar. Tem força em nós guardado que nem nós mesmos acreditamos. Como o Senhor disse a Josué, ele disse para ti: esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te e tem de bom ânimo. Se era para ele se esforçar, tinha força dentro guardada. Para ele colocar para fora. Se esforça. Muitas vezes tem capacidade guardada e a gente não está usando. Tirar força de onde não tem. Fazer como fez a mulher do fluxo do sangue. Se arrastar, mas eu vou. Eu vou buscar e meu milagre eu vou receber. Faça assim na frente. Glória a Deus. É força de Deus, né? Nessa tarde. Você deve que se trata. Acho bom isso, é porque Deus não deixa nem abrir a boca, Deus usa os olhos. Amém? Dizer que Deus é bom, amém, igreja? O tempo todo Ele é bom o tempo todo. Ele falou aqui que a gente tem ministrado sempre, né? Se você for analisar, o Senhor me levantou e te levantou para cumprir o ritmo, né? Essa obra começou aqui, nem todo mundo já sabe. Pequena, porque o Senhor tem um propósito e eu sei que daqui o Senhor tem levantado pessoas para cuidar dos seus lares, tem levantado pessoas dentro do próprio ministério que estava, né? Fraquecido, desanimado. E às vezes é como ele falou, a gente não entende, mas às vezes o Senhor nos leva nos maiores desertos, não é porque Ele não nos ama, Ele te leva ao deserto porque Ele te ama. Ele te leva lá para te tratar, te moldar, para te levar num patamar maior. Porque o crente, ele é moldado, ele é lapidado nos desertos. No deserto ele te quebra, ele te amassa, ele te molda, faz um vaso novo para deitar olho novo. Lembra da passagem? Ele não deita um novo e um olho velho. E às vezes você quer receber a bênção de qualquer jeito. Às vezes você quer de Deus de qualquer jeito. Eu vejo Gideão com isso. Ele temeu. Gideão teve medo. Você também tem? Nós somos humanos. As situações adversas vão vir na nossa vida para nos parar, para nos desanimar, dizer que nós não somos capazes, o inimigo vai soprar diversas vezes. Não vai não, você faz de novo. Pra quê? Já tentou tantas vezes, não deu certo? Né? A porta não abre, a cura não vem, o casamento não restaura, o filho está nas drogas, vai tentar de novo. O que o Senhor está dizendo nessa tarde, Deus? Você é forte, você é corajoso, não desanima, sabe por quê? Porque você vai falar baixo ficando, mas na frente vai o grande general. Aleluia, meu Deus. E eu nunca vi o general perder uma batalha. Olha o cara, foi para a situação está escura. O mar parece que não se abre, minha filha. Só que você vai para a situação e fala, não, ali não dá. Ali é impossível. Mas ele foi com o Gideão. Ele foi com Josué, parou o sol para Josué ganhar a batalha. Aleluia, Deus. Será que o teu problema é pequeno, é maior, é igual? Como é que é o teu problema? Aleluia, Deus. Essa tarde você estava gritando aqui através do Yuri, falando claramente, o teu problema não é teu, é meu. Coloca nas minhas mãos e descansa. Mas o nosso mal, como seres humanos que somos, andamos, sabe como? Ansiosos o tempo todo. E nós queremos de Deus, sabe o quê? Que Deus apresse a situação. Não é no teu tempo, tenho pregado várias vezes que eu falo. Aleluia, Deus. As bênçãos elas não foram esquecidas, nem sequer estão retidas. Elas estão guardadas. Mas nós vamos chegar no tempo determinado. Só que a nossa ansiedade faz a gente perder o foco. Aí como é que eu perco o foco? Quando eu dou ouvido do inimigo. O Senhor está dizendo, vai porque eu estou contigo. Ele não falou para falar de Deus também? Aleluia. Ele não falou? Ser forte? Ser corajoso? E por que a gente não cuida? Aleluia, Deus. É nesse momento, igreja, que nós voltamos lá para o final da fila e desacreditamos na promessa. O Senhor estava audivelmente falando. És um vaso nas minhas mãos. Deixa eu trabalhar. Aleluia, Deus. Deixa eu te moldar. Eu vou fazer do meu jeito.
jeito de Deus é melhor. Aleluia. E às vezes a gente fica com essa maneira, logo interessante que Deus fala comigo. É a maneira do jeitinho, né? Aí sempre quer dar um jeitinho, né? Arrumar aqui, por ali. A gente sempre quer dar um jeitinho para facilitar a mão de Deus. Eu quero te dizer algo nessa parte da parte do Senhor. Ele não precisa da minha nem da tua ajuda. Ele é Deus. Ele faz tudo perfeito. Tudo ele é perfeito. Só que é no tempo e na hora dele. Não peça o relógio dele. Se tiver que ser moldado, Jesus me amassa de novo. Pisa de novo. Vamos lá. Amassa, molda, mas não faz um vaso de novo. Aprenda nos seus desertos, amém? Vou pegar, não, mas é porque essa palavra ela é muito forte. Ela é uma palavra que ela bate, dá para ele ministrar a parte todinha aqui. E Deus continua derramando. É uma palavra forte. Medita nela. Volte e leia novamente, porque Gideão é um outro testemunho. É um grande homem de Deus que teve medo, passou por tantas coisas, mas ele venceu. Ele tem testemunhos aqui. Você também é um vencedor. Você também é uma vencedora, bem? Sem demora, alguém tem algum testemunho para falar? Alguém quer contar a próxima pacificar? Deus fez, Deus faz. Sei não? Então fica de pé, você já é um testemunho, você está vivíssimo.